Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Massa Madre Talks, um podcast focado no segmento de panificação. Hoje eu tenho um convidado aqui que é um cara sensacional. O cara é empresário, o cara é consultor, professor, harleiro, rock and roll, é dos meus. Eu acho que vai ter muita sinergia nesse podcast. É um dos mais respeitados no Brasil, no segmento onde ele atua. Nasceu aqui do ladinho, na cidade de Limeira. E aí ele vai contar pra gente umas histórias aqui, porque o cara é analista de sistemas. Depois ele cursou a Escola Pan-Americana de Artes. E finalmente foi pro ramo da gastronomia. Eu tô falando do proprietário do Maverick Vinho, Pizza, Vinho and Rock and Roll. Aqui com vocês hoje o meu amigo que já cozinhou com o Edu Guedes e é dono da terceira melhor pizza do mundo. Gino Vino, meu amigo. E aí, Gino, como é que você tá? Muito bom estar aqui para falar sobre pizza, sobre rock and roll. É um grande prazer estar com vocês da Ramalhos. Enfim, falar só de coisa boa, né? Sobre coisa boa. Gino, antes da gente começar, assim, eu queria entender um pouco mais do Gino. Quem é o Gino? Como é que começou essa história da panificação? De onde você veio? A gente tem bastante coisa em comum. Eu também sou formado em publicidade e propaganda. Também já tive agência de propaganda. E você estava me falando no almoço que você também teve. Como é que foi essa história? Conta um pouco dessa trajetória pra gente. Eu acho que isso é bem rock and roll, porque é um pouco de Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? E é daí que vem. A gente está sempre inquieto, sempre procurando algo diferente. Então, na época, eu fui fazer análise de sistemas, computação, porque eu queria fazer computação gráfica. Mas já não existia ainda para a época. Eu entrei na faculdade em 1990, né? Certo. Eu lembro até hoje, meu RA. Mas eu fui estudar aquilo para poder fazer computação gráfica. Mas eu acabei fazendo programação, criando sistemas e tudo mais. Mas eu vi que aquilo eu não cabia dentro daquilo. Aquilo me aprisionava. E eu queria ir para a área da computação gráfica. Aí já tendo as habilidades com o computador, daí eu fui trabalhar com computação mesmo, gráfica, fazer desenhos. Eu tive o Corel Draw número 1. Não sei nem que número ele está hoje. Se entrega, hein, velho? É tudo primordial. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que os caras foram comprar uma estação de trabalho, uma Silicon Graphics, que é a mesma que a Disney usa. Na época, computador, o cara vendia um carro para comprar um computador, né? Então, eu acabei indo para a área de computação gráfica, depois eu fui para publicidade e propaganda, estudei na Escola Pan-Americana de Artes, que eu fui aprimorar as técnicas, e também na SPM Marketing, né? Então, fiquei um tempo, acho que quase 3 décadas dedicado ao marketing. E aí tinha uma agência, grandes contas, e de uma festa da agência, uma festa de final de ano, que a gente colocou 2 paredões de escalada, colocou uma banda de hardcore tocando. Foi muito legal a festa, tinha mais de 200 pessoas que eram no gramado da agência. As pessoas chegam para mim e falam assim, por que você não monta um bar aqui? Olha que espaço legal. Olha que conselho. Exato. Porra. E aí a gente, como era de marketing, demanda reprimida. Certo. Aí eu olhei, analisei a região, Limeira, Piracicaba, Americana, não existia bares temáticos. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, que eu fui estudar gestão pública nos Estados Unidos. Certo. Eu passei uma temporada em New Orleans, que é só bar temático, é só bar legal. Eu falei, aí eu vou trazer esse conceito americano para cá. E a gente fundou o primeiro bar temático do interior de São Paulo, que era o Maverick. A gente chegou a ser matéria até do Autosport, 4 rodas e tudo, pelo ineditismo, né? Era inédito no interior. A gente foi o primeiro bar a trazer cerveja importada. A gente está falando de anos 2000. Né? Hoje, 24 anos depois... 24 anos, o Maverick? Na realidade, 22. Quando a gente começou o projeto, que era no ano 2000, era algo assim que não tinha. Né? E aí ele vai completar agora 22 anos, dia 5 de novembro. Né? E aí foi trazer isso que acabou gerando sucesso. E uma coisa puxa a outra. Né? Então, eu já tinha toda a habilidade da publicidade e propaganda, de sistemas. Então, foi muito fácil criar um conceito. E aí, desse conceito, fui estudar gastronomia. E aí, fui estudar na Itália, coisa que a gente vai falar daqui a pouco. E ele acabou virando uma escola. Então, hoje, ele é um restaurante, é uma casa de espetáculo, é uma escola, é tudo. Então, hoje, até se confunde. Algumas pessoas chamam o lugar de Vino Gino, que é a minha página. Vamos na casa do Vino Gino. E os mais saudosistas falam, vamos no Maverick.
Eu prefiro Maverick, né? Sim. Né? É exatamente por causa do nome, né? Que é o bezerro que se recusa a ser marcado como o restante da boiada, ou pessoa rebelde que não gosta de seguir padrões. Então, eu me identifico mais com Maverick. Sensacional. E aí, a gente estava falando, né? Porque, na verdade, assim, a gente tem o Gino Contrim, a gente tem o Gino Vino e a gente tem o Maverick. São 3 marcas independentes, porque tem o Gino Contrim, consultor e professor. A gente tem o Gino Vino, que é um especialista em massas, em gastronomia, em vinho. E a gente tem o Maverick, que é a obra desses dois personagens anteriores, né? Como é que você equilibra essas coisas? Como é que você faz equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal dentro desse contexto que você ainda está trabalhando num restaurante noturno, né? De segunda a sábado. Então deve ser uma loucura isso. Sim, é uma loucura. A gente tem que tomar muito cuidado. Todo o pessoal hoje que está se dedicando muito a ser influencer, a criar uma personalidade, eu falo, o Vino Gino, ele é um personagem. Sim. Né? E toma quase todo o tempo do Gino. Né? Então, e tem hora que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar demais nisso. Vino Gino vem da época que eu escrevia sobre vinhos. Então, eu avaliava vinhos, eu participava de vários eventos. Então, eu tinha muitas matérias em vários jornais e revistas do interior que eu falava sobre vinho. Então, eu venho desse mundo, ele entra também no restaurante. Mas o que é importante falar nisso, que na nossa vida, isso eu falo para todo mundo que eu dou consultoria e nos meus treinamentos, nós somos a somatória de todos os nossos passos. Sim. Então, tudo que você fez até hoje vai influenciar no que você está fazendo agora. Então, ainda bem que eu passei pela análise de sistemas, ainda bem que eu passei por uma faculdade de artes, ainda bem que eu fui estudar na Itália gastronomia. Então, hoje, quem chega no Maverick, ele tem um impacto. Fala assim, nossa, parece que eu não estou no Brasil. Realmente, foi inspirado em vários americanos. Então, essa experiência que a gente tem permite fazer uma coisa maior. E aí, o que eu falo? Eu fico todo de segunda a sábado, só não abro de domingo. Geralmente eu chego lá 8 horas da manhã e vou embora meia-noite. É uma longa, lógico, no meio disso eu vou para casa, jantar, almoçar e tudo mais. Mas é uma dedicação. E hoje, quem vai entrar no ramo de gastronomia, lembre-se, é dedicação. Não vai achar você que você vai abrir uma pizzaria e você vai trabalhar só à noite. Esquece. Qualquer pessoa que tem um restaurante trabalha o dia inteiro, mesmo que ele só abra à noite. Eu acho que aí é um dos problemas que hoje abre-se muito, mas fecha-se muito o restaurante. Que a pessoa não tem ideia de que ela não consegue manter uma jornada dupla. Tipo, ela trabalhar de dia num lugar e à noite ela ter o restaurante dela. Por um momento, talvez sim, mas vai chegar um momento que vai cobrar. Isso aconteceu comigo. Eu tive que abrir mão de uma outra paixão que eu tinha, que era agência de propaganda, para poder me dedicar só à gastronomia. Aí sim a coisa começou a se deslanchar. Quando você trouxe esse conceito do Maverick para o Brasil, você já abriu como um bar de pizza ou não? Não, era um bar mesmo. Era um bar temático. Né? Só carro e tal, e aí tinha umas bandas que tocavam lá. Exato. Vamos falar o português correto, era um boteco temático. Que boteco. Era boteco. Agora, eu queria entender quando que teve esse clique na sua cabeça de você falar, porra, eu preciso buscar a pizza, eu preciso buscar o algo a mais, eu preciso... Quando que deu esse estalo, assim, de falar, eu vou na gastronomia agora eu vou me especializar? Adoro essa pergunta, porque isso vai servir para você que está assistindo e vai abrir um restaurante. O que acontece? Na época eu sabia cozinhar? Não, eu via muito meu pai, que era um cozinheiro de mão cheia, não um cozinheiro profissional, mas fazia comida para bastante gente. Italiano. Nasceu na Itália. Nasceu em Veneza, meu avô também. Mas eu tinha funcionários que faziam a comida. Eu tinha chefes de cozinha que faziam a comida. E eu estava muito insatisfeito. Você vê que louco, né? Pode uma pessoa que não é farmacêutica ter uma farmácia? Não. Pode alguém que não é advogado ter um escritório de advocacia? Não, né? Por que na alimentação é permitido ter pessoas que não têm formação nenhuma ter um restaurante? Sendo que eu vou pôr a mão na barriga da pessoa. Olha que responsabilidade. O dono de restaurante está pondo a mão na barriga, no estômago da pessoa. É ele que está alimentando a pessoa. Como ele pode não ter base? E aquilo começou a me incomodar.
Eu falei assim, se tem uma pessoa aqui dentro que tem que saber mais que todo mundo sobre gastronomia, sou eu. Justo. Hoje eu tenho mais 4 chefes trabalhando comigo. Sou eu e mais 4. Mas eu coordeno eles. E eu sei. E eu fui ter formação maior que a deles. Sim. Eu tenho 5 diplomas na Itália. Então, o que acontece? Isso que eu aconselho você. Você vai abrir um restaurante, você pode até ser um investidor, mas você tem que ir atrás da formação. Então, aí foi que eu virei a chave. A hora que eu falei, eu vou estar no controle. Então, assim, o restaurante pode estar numa puta correria. Eu estou ali fazendo meu RP, conversando com as pessoas, eu pulo para trás, vou no forno e resolvo. Vai tocar o seu barco. Eu baixo a fila de pedidos. Sim. E eu estou todo dia na produção. Então, é isso. E é muito louco, porque hoje está muito atrelado a gastronomia à pessoa. Você vai no restaurante do Alex Atala por causa do Alex Atala. Sem dúvida. Você vai no do Fogaça por causa do Fogaça. Tanto é que muitas pessoas vão, eles têm mais de um restaurante e o cara não está, ele fica incomodado. Isso já acontece comigo. Tem vezes que eu tô na feira, como eu fui na feira de vocês lá, fui fazer uma palestra, e eu posto que eu estou numa FIPAM, por exemplo, cai o movimento do restaurante porque as pessoas sabem que eu não estou lá. Então, tem os dois lados, mas é de fundamental importância para você que vai abrir um restaurante, você, dono, ter estudo, saber o que está fazendo. Sensacional. Isso dá um corte, hein? Pra galera aí que tá trabalhando atrás das câmeras. Dá um corte dos bons. Gino, e aí por que a culinária italiana? Então. Por que vinho? Hoje, muito das minhas palestras estão envolvidas a respeito de se ter um tema, de se ter um mote. Eu falo para a pessoa, você vai abrir um restaurante? Eu acho muito louco isso, né? Qual foi sua inspiração? Ele, o concorrente, o do lado. Porra. É assim que a maior parte das pessoas abre um restaurante hoje. Nossa, o fulano está indo bem, eu vou fazer igual ele. Zero essência. Então, na vida, a gente precisa contar uma boa história. E eu falei, qual a história que eu tenho permissão de contar? A história dos italianos. Meu pai veio num navio. Aquele navio morreu boa parte das pessoas até chegar aqui. Eu falei, em respeito à minha tradição, eu vou contar essa história italiana. E aí eu me dediquei a isso. Cara, tem uma coisa que dá vontade de chorar aqui. Eis que eu começo a fazer pizza. Ela se destaca. Fui considerada entre os 10 melhores pizzaiolos do Brasil. E o Moinho, Le Cinque Stagioni, me deu o curso na Itália. Sensacional. Bancou o curso. Mas aí vai mais longe do que isso. Chego, que cidade? Curtarolo. Tá bom. Chegamos em Curtarolo, onde está um dos moinhos dele. Tem em Nápoles, tem em Parma, beleza. O que é Curtarolo hoje? Curtarolo é Veneza. Na época, Curtarolo pertencia a Veneza, sabe? É que nem tem uma cidade, tem uma cidadinha pequena que se emancipa. É isso. Então, Curtarolo hoje é uma cidade, mas antes era Veneza. Sabe quantos quilômetros estava a casa que meu avô nasceu e meu pai nasceu? A 2 quilômetros do moinho. E lá no centro de Curtarolo tinha uma placa gigante de homenagem aos guerreiros da Primeira Guerra Mundial, que estava Pietro Contin, o nome do meu avô, lá. E aí eu comecei a ir lá atrás a me dedicar à pizza. E olha só como o Espírito Santo é sempre muito gentil e sempre nos toca. Ele pegou e me levou às minhas origens. Cara. Voltei para a Itália, para a cidade onde eles nasceram. Eu nunca tinha ido especificamente onde eles tinham nascido. E eu fui lá por mérito de eu estar contando a história deles. É quase que eles corroborando por aquilo que você estava fazendo, no sentido de, olha, é a permissão, né? Exato, exato. Muito louco. E hoje, bom, vocês estão no mundo da pizza e da panificação. O que está, toda essa novidade que está acontecendo, não é novidade. Nós estamos voltando às origens. Exato. E todo mundo fala assim, nossa, a moda hoje é pizza napolitana. Não. Pizza napolitana é a verdadeira pizza. O resto são desvios da receita original. Tudo começa em Nápoles. E a receita original vai se perdendo, aí surgiu tudo que a gente vê. E a mesma coisa na panificação. Hoje todo mundo fala assim, nossa, agora a moda é pão de fermentação natural. E como era antes? Né? Aí ficou tudo industrializado e agora a gente vai voltando para as bases. Então é muito louco isso, né? Você poder, isso que a gente está fazendo, e mesmo
esse podcast é mostrar para as pessoas que a gente não está falando de novidades, a gente está falando de base. Exato, sensacional. A gente, nesse universo que você está, que ele engloba o fato de você tocar a barriga das pessoas, que eu achei esse conceito sensacional, porque realmente é isso. A gente não entende que aquilo que a gente está executando, ele transcende, né? Transcende aquela ação, né? E é um ato bem nobre você criar alguma coisa que vai satisfazer o desejo de alguém, né? Vai dar àquela outra pessoa uma experiência. E você também está no ramo de entretenimento, porque o seu bar ele não é simplesmente uma pizzaria delivery, que você pega a pizza e vai embora. É um outro propósito, onde as pessoas vão lá, vão conviver, vão criar, vão gerar histórias, né? E tudo mais. E o que mais te encanta nesse universo que a gente está falando de você gerar a experiência nas pessoas? Assim, o que mais te agrada? Por que você se dedica a isso? Isso vai bem na origem da palavra restaurante. Você que tem um restaurante, você sabe por que se chama restaurante? É o ato de restaurar as pessoas. Então, restaurante é o lugar onde uma pessoa vai para ser restaurada. Sensacional. Cara. Ela entra cansada, ela entra com fome e sai restaurada. E como que você restaura a pessoa? O alimento é a energia, mas a música é o alimento da alma. A arte é o alimento da alma. Então, quando você tem um conjunto, uma boa decoração, uma boa música e uma boa comida, o cara assim fala o quê? Valeu o rolê. E aí sim você fez a função do seu restaurante. Você restaurou essa pessoa. E aí eu estudei ativismo alimentar na Itália, em Parma, né? E é bem isso que o cara fala. A gente não pode vender commodity. Como assim commodity? Vamos pegar as grandes redes. Ele está fazendo realmente restaurando a pessoa ou ele só está vendendo um alimento rápido? E aí, com a evolução do mercado, hoje se está vendendo tudo coisa muito rápida e está se esquecendo de se restaurar. E aí a pessoa come e não melhora. Por quê? Porque você não está vendendo com o objetivo correto. Entende? Por isso que eu falei aquela hora. Quem é que você está deixando pôr a mão na sua barriga, no seu estômago? Você precisa prestar muita atenção nisso, porque não é só a mão na barriga que põe. Você também põe a mão na áurea, na alma da pessoa. Então, quando você vai num lugar e aquilo é muito agradável, aí, ok, você cumpriu o seu papel. Então, pense nisso a hora que você vai abrir um restaurante. E hoje nós pensamos nisso num circuito de 360 graus. A gente quer fechar todos os pontos. Então, assim, a iluminação foi pensada. Eu não posso ter uma iluminação muito clara. Tem que ser uma iluminação amena para a pessoa descansar a vista. O som, ele não pode ser muito alto, porque a pessoa quer bater papo. Lógico, na hora que tem um show, o objetivo é adrenalina. Ok, então é um momento, é 1 hora e meia de show. Mas depois volta para o status anterior. Todas as músicas foram pensadas, a decoração foi pensada. Pra você ter uma ideia, nós não temos televisão dentro. Uma vez o pessoal falou, mas por que você tirou todas as televisões do bar? Eu falei, porque eu quero que ele esteja aqui fora da realidade. Eu não quero que ele esteja dentro do meu restaurante e seja remetido a uma tragédia, seja remetido a uma realidade. Eu vejo muito restaurante que o cara está passando um jornal, um repórter. Eu falei, mano, a sua função é exatamente tirar o cara desse lugar para ele ficar melhor. E aí, a última parte disso é, como que eu levava essa experiência para a casa das pessoas? Já que eu tenho uma música ambiente, a gente tem uma rádio própria, a decoração é legal, a iluminação é legal. Mas e a pessoa que não quer sair de casa? Como que eu faço? Olha só que doido. A gente começou a criar caixas temáticas. Cada tiragem de caixa, a cada 1.700 caixas, muda o artista. Eu convido um artista plástico para fazer a caixa. E a caixa é impressa como uma gravura. Então a pessoa pode enquadrar e pôr na casa dela. Eu tenho várias fotos de áreas de lazer de clientes com todas as nossas caixas de pizzas decorando a casa da pessoa. Então eu levei o meu conceito lá para dentro. Mas não para por aí. Tanto no hambúrguer quanto na caixa de pizza tem QR Codes. 2. Um que leva para a página do artista e outra que starta automaticamente dentro da casa da pessoa a música que está tocando no Maverick. Então eu levo para lá,
a experiência. Então, ele está lá com os amigos, comendo a minha comida e ouvindo a minha música. Então, assim, a pessoa está ouvindo a mesma música simultaneamente que está tocando no bar. Então, eu respeito a questão da pessoa não querer sair de casa, porque vai receber os amigos, mas ela quer ter uma experiência Maverick. Então, tudo bem. Na verdade, você não está vendendo pizza, né? Você está formando momentos. Exatamente. Você está criando momentos ali. Isso até hoje no marketing é bem complicado, falar em experiência, experience, é uma coisa que acabou ser... banalizando. Ficou meio banal. Mas quem que consegue hoje fazer isso? É isso. Se você vender comida, o seu preço vai ser comparado com o do lado. Exato. Se você está vendendo momentos e experiências, aí é outra história. E a gente estava almoçando aqui antes desse podcast, da gravação desse podcast, a gente estava num restaurante aqui em Americana da nossa amiga Karina Ruiz, que estará aqui conosco em breve. E a gente estava comentando lá o tanto que aquela comida remetia a um outro momento, né? Ao momento da minha infância. Eu, particularmente, estava falando sobre aquele molho que parecia muito com o molho da minha avó e tal. Memória afetiva. Então, é exatamente isso. Essa memória afetiva que as pessoas ficam do restaurante que elas estão e tal, são histórias que elas vão contar para sempre, né? E se elas quiserem outros momentos como esse, elas vão voltar para o seu restaurante para viver de novo isso, aquele momento uma outra vez. Então, você começa a criar um ciclo ali de momentos na cabeça das pessoas, né? Sim. Um ciclo da felicidade, vamos dizer. Isso é sensacional. Agora, você é professor. Sim. Você também é consultor, né? Sim. Você tem uma escola lá em cima do Maverick? Exatamente. Tem uma escola de gastronomia em cima do Maverick. Hoje nós temos mais de 1.000 alunos, acho que está chegando já em torno de 1.200 alunos treinados no Brasil todo. Então, semana passada teve curso no Maverick, tinha bastante gente que vem do país todo. É muito doido, né? A gente estava falando com a Karina falou que também ia ter um curso e vinha vindo gente do Brasil todo. Olha como a gastronomia é importante. E olha como as pessoas hoje querem saber cozinhar e querem saber fazer. Então, isso para mim é um grande prazer. E agora eu vou falar para você como que surgiu a escola. Eu acho que é a coisa mais era a minha louca... pergunta. Como é que surgiu a escola? Era a minha próxima pergunta. Mais uma vez a questão do destino, né? Nessa parte de cima foi restaurante. E antes de restaurante era agência. Okay? Saiu a agência, restaurante embaixo, restaurante na parte de cima. E eis que estava um cliente sentado lá, um cliente bastante rigoroso, né? E ele me manda chamar. Lá em cima também tem um forno. Aí eu falei, bom, deve ter dado algum problema no atendimento, na comida. Aí ele chega para mim e pergunta se cheguei na mesa. Eu falei, não, pois não, senhor Irineu, o que aconteceu? Ele falou, não aconteceu nada não. O que você está fazendo com esse dom que Deus lhe deu? Jesus. Eu falei assim, como assim? Não, sua pizza é espetacular, tudo que você faz muito bem feito. Você está retribuindo esse dom? O que você está fazendo? Se você fizer isso, Deus, Espírito Santo, vai te retribuir aumentando muito mais o seu dom. Se você não fizer nada, você vai continuar assim, mas faça alguma coisa. E ele não é da mesma comunidade que a minha. E na hora, eu voltei para o forno, e em cima do meu forno tem um Espírito Santo. Aquelas esculturas de madeira, aquela pomba branca com os raios saindo. E eu olhei e falei assim, não era o Irineu falando comigo. Era o Espírito Santo falando comigo através do Irineu. Então, vou pensar nisso. E fiquei pensando, falei, eu podia ensinar os outros, né? Posso ensinar os outros a fazer. Eu acho que isso é um jeito de contribuir. Fui à prefeitura, no CEPROSOM, no Centro de Promoção Social, e falei, vamos fazer um curso gratuito para desempregados? Fizemos um curso de pizza. Então, o modelo foi com as pessoas desempregadas. Vieram 30 pessoas para fazer o curso. Não poderia ser da área de culinária. Tinha que qualquer um. Então, tinha eletricista, funileiro, tudo. Todos desempregados. Em menos de 60 dias depois do curso, 25 estavam empregados. Caramba. Eu falei, que louco. Olha que projeto louco, social. Que louco. Quem é que vai mudar a sociedade? Não são os políticos. É você, sou eu, é você, é nós. A iniciativa privada que faz a sociedade evoluir. Exatamente. E aí eu falei, eu vou me dedicar a isso. E depois disso, hoje, mais de 1.200 alunos treinados no país todo. Me dá um pouco do escopo do seu projeto de escola. Você ensina desde técnicas básicas até essa história de, olha,
a iluminação tem que ser assim, até a história da experiência? Como é que é isso? Sim, dentro, são vários módulos, né? Uhum. Mas assim, o que mais vende é o módulo de como se fazer a pizza, como se abrir uma pizzaria, né? E, obviamente, é dentro do Maverick. E aí é inevitável a gente entrar na questão de decoração e de tudo mais. Isso eu sempre falo para eles. Teve alguns programas de TV que eu fiz exatamente nisso. A alimentação é a tábua de salvação da sociedade. O que aconteceu na pandemia? Triplicou. Multiplica por 10 o número de hamburgueria. Sim. O número de delivery. Nossa. Teve um monte de gente que não quebrou, inclusive eu, porque eu não tinha delivery, porque começou a entregar comida. Mas, só que no meu caso, já era um restaurante. E aquele cara que era numa indústria que foi demitida, da indústria que fechou, de não sei o quê e tudo mais, do comércio que estava fechado, a pessoa estava em casa fazendo bolo e tudo mais. Então, para vender e para sobreviver. Então, quando a gente ensina alguém, eu só acho, particularmente, que os governantes deveriam olhar melhor para o setor de alimentação. Realmente, nós somos uma fatia muito grande no mercado. E se nós pararmos, o Brasil para. Se o pessoal do setor de alimentação parar, para tudo. Por que eu estou falando isso? Porque é para entender a importância do que nós estamos fazendo. Então, quando a gente educa, eu não estou ensinando um cara a fazer pizza. Eu estou fazendo ele melhorar de vida. Sem dúvida. Você está com quantos funcionários hoje? Hoje, CLT 15, fora os extras. Fora os extras que chegam para fazer. É uma pequena empresa. Não, cara, aí são 15, cada família 3 pessoas, então a gente vai multiplicar esse número, são 50 pessoas só trabalhando com você. Aí, se você pegar uns números das pizzarias, que eu estava vendo um pouco antes da gente começar a bater papo aqui, são 6 mil pizzarias em São Paulo, 12 mil no estado. Uhum. Só pizzaria, sem falar de restaurante, sem falar do setor de panificação. Aí tem uma estimativa de quase 3 milhões de pessoas trabalhando no setor de alimentação. Então, você tem toda a razão quando você fala. Você está falando só de pizzaria. E aí que é louco. Porque assim, como que é dividido o mercado? Tem o pessoal da agricultura, o agro, tem a indústria e tem o comércio. Nós não existimos. O setor de alimentação não existe. Tem o serviço. Tem o serviço e o setor de alimentação. Não existe. Sabe, eu acho que hoje o setor de alimentação, se bobear, ele é maior que serviço e empata com o comércio. Em algumas regiões. Então, assim, nós somos um setor muito importante que precisa ser dado uma atenção. Por quê? Porque nós restauramos pessoas. Volta lá na história do que é ser um restaurante. Sem dúvida. Né? Então, é muito importante e todo o mercado que gera, como a própria Ramalhos. Né? Para você ter um restaurante, você precisa ter um bom forno, ou ter uma boa padaria, tem que ter um bom forno. Sim. E fora todas as outras coisas que você precisa ter. Então, é um mercado pujante, que vira economia, sim. E eu acho que tem uma história da profissionalização do mercado também. A gente está numa época onde, antigamente, você ia para o segmento de alimentação, você não está fazendo nada, você vai lavar prato. Né? Não tinha aquela história? Está desempregado, está danado na vida, vai lavar prato. Hoje não. Não. Né? Hoje existe uma profissionalização desse segmento. E aí, escolas como a sua e de tantos outros têm um papel extremamente importante nessa história da formação e da rentabilização desse mercado. Uhum. E aí eu pego um gancho para uma palestra sua que eu vi lá na FIPAM, que o tema era Uma Massa, 1000 Possibilidades, onde você estava ensinando as pessoas a rentabilizar o cardápio. Exato. Primeiro, personificar a massa. Então, essa massa é a sua massa. Ela tem personalidade, sim. Fala um pouco pra gente disso. Bom, eu sempre falo, duas coisas muito importantes. Contar boas histórias. Certo. Você tendo sua própria massa, já é o começo de uma boa história. E a partir daí, você vai começar a fazer receitas não baseado no cardápio do seu concorrente, mas receitas, você fala assim, eu fiz essa pizza aqui de carne seca com queijo coalho e tal, em homenagem ao Nordeste. Eu fiz essa pizza de costela com espinafre e gold em homenagem ao Sul. Então, não é só uma pizza de costela. Eu fiz essa pizza com barbecue em homenagem ao Elvis. Porra, o rei do rock, meu. Eu contei essa história lá. Então, eu fico caçando o que o Elvis comia.
E ele amava a pizza. A hora que eu li essa história, eu falei assim, eu vou ter que... Eu gravei de Elvis, só pra você ter uma ideia de tanto que eu apaixonei por essa... É muito louco isso. Porque o Elvis ia numa pizzaria chamada Coletas, em Memphis, Tennessee, onde ele morava. Então ele ligava pra pizzaria, ele não, né? O assessor dele ligava falando assim, viu, amanhã eu quero a minha pizza. Por que precisa pedir um dia de antecedência? Porque ia um frango assado em cima. Então o cara pegava um frango, junk food, comida de americano, assava no forno o frango, tirava, esmiuçava. Aí abria a pizza, colocava barbecue, né? Colocava cheddar, que é a cara deles, colocava o frango, mais cheddar em cima, cobria com mussarela, que era uma torta. Mas é simplesmente maravilhoso. E aí a gente começou a fazer essa receita, gravou, e eu passei essa receita para o país todo. Aí eu conto para você. Qual é o preço de uma pizza de frango com requeijão cremoso e uma pizza, que é o que todo mundo vende, e uma pizza de frango Elvis? O custo é o mesmo. Se bobear, ela vai dar, assim, R$2 de diferença. Se der, ok? Por quanto você vende uma e por quanto você vende outra? A pizza que todo mundo vende custa 40. A pizza que tem uma história custa 59. Exatamente. Você ganhou R$19 a mais porque a pizza está contando uma história. Então, é isso. Quando você vai ter um restaurante, você precisa pensar nesses pequenos detalhes, né? Eu me lembro que lá na ocasião, na palestra, você falou, isso aqui é a minha massa de pizza. Mas se eu dobrar desse jeito, ela vira uma outra coisa. Mas se eu rechear, enrolar e cortar, vira uma outra coisa. Exatamente. Porque com a mesma massa, eu consigo fazer a rotolina. Foi inclusive o Jackson que trouxe para o Brasil, também estudou em Nápoles, onde eu estudei, ele trouxe essa receita para cá. E aí o restaurante, o que acontece? Bom, se eu enrolei, é como um rocambole, eu vou cortar em pedacinhos, colocar deitado, fica tudo redondinho, você assa, você pode pôr uma geleia de pimenta em cima, eu gosto de fazer de panceta. Nossa Senhora, panceta com hortelã e geleia de pimenta. Aí também tem o piquenique, que é um pastelão retangular, bem legal, que você pode vender com uma porção. E aí tem o pão napolitano. Você faz um pão de camarão com cream cheese. É um espetáculo de ricota defumada. É um barulho isso aí. Eu vi uma receita sua também de camarão com bacon. Uma combinação que eu... eu amo. Que isso aí, na realidade, é o famoso mare monte, né? O mar e o monte junto. E então, por que eu estou falando isso? Olha só, a mesma massa de pizza, você fez um monte de receitas. Aí você está vendendo ali todo dia a mesma coisa. São duas situações. Primeiro, no delivery. De repente a pessoa fala assim, vai pedir pizza de novo em casa? Ah, não, hoje eu vou pedir um piquenique. Ele comprou de você de novo. Ele acha que ele está comendo outra coisa. Mas é a mesma coisa, só repaginada de um formato diferente. Reapresentada. É a mesma massa, é o mesmo recheio. E hoje uma cozinha 360 graus que aproveita tudo em tudo é a que é rentável. Sim. Aí... Lá no restaurante, o cara comeu uma pizza, por exemplo, um casal, né? E aí, puta, mas tá faltando um negocinho. O cara não vai pedir outra pizza. Aí ele levanta e vai embora. Mas você tem um pão, mais você tem um piquenique, mais você tem uma rotolina. Ah, vamos pedir uma rotolina? Ou vice-versa, ele pede isso de entrada e depois a pizza. O que você gastou a mais? Nada. São receitas fáceis de fazer que vai integrar. E aí... É muito doido, né? A hora que eu comecei a ensinar isso, ninguém conhecia essas receitas, muitas delas são da Itália, e hoje eu vejo uma infinidade de lugares que eu vou nas feiras, a pessoa chega, Gino, muito obrigado, você salvou meu faturamento. Nossa, que sensacional. Porque ele colocou esses produtos a mais. Era o que eu estava precisando. E aí eu falo, isso são receitas que estão ali, mas o que você consegue criar? Qualquer coisa. A gente comentou também bate-papo antes aqui, que o brasileiro é realmente muito criativo nessa história de culinária, né? Sim. A gente estava até falando, qual que é a melhor massa de pizza? A nossa. Não é que você estava comentando? Eu acho, hoje todo mundo pergunta para mim, quem tem as melhores pizzas do mundo? São os italianos? Eu falei, eu acho que hoje o italiano fica em terceiro. Tudo bem, a próxima vez que eu for na Itália pode ser que eu não volte, alguém vai me matar lá, depois de falar isso. Espero que esse podcast não chegue na Itália. Não vou poder entrar em Nápoles nunca mais. Mas napolitanos, é verdade. Nossa pizza brasileira é muito melhor. É muito melhor. Porque a gente é mais inventivo em recheio. Hoje nós temos a mesma farinha que ele tem lá, a mesma técnica que ele tem lá, porém com criatividade.
Eu acho que a gente está pau a pau com o americano. Talvez o americano seja um pouco mais criativo que nós. Por quê? Porque o mercado americano é mais forte que o nosso. Aquecido, né? Não só mais aquecido. Lá se come pizza na hora do almoço. Aqui não. Tá. Então lá a pizza é 7 dias por semana, 24 horas. Entendi. Sabe? Como a gente aqui tomar um cafezinho, para eles é comer pizza. Entendi. E é pizza com leite, pizza com tudo, tudo. E aí, outra coisa, o mercado deles, você vai no mercado de produtos naturais, por exemplo, você acha coisas fantásticas. Então lá é muito comum você ver pizza com caviar. Caramba. Né? Com ovas e outras coisas. Então, quem é criativo? Aí você vai para a Itália, a pizza é boa? É. E é engraçado, todo curso eu faço essa pergunta. Quem aqui já foi para a Itália? Meia dúzia levanta a mão. Quem gostou da pizza da Itália? Nenhum dos 6 levanta a mão. Não, nossa pizza é melhor. Lá só vem molho e 2, 3 pedacinhos de queijo. Por quê? Porque isso é a tradição deles. Isso. Molho para eles é uma coisa muito importante, e a massa também. Então, muitas vezes eles acham que isso se basta. O que vem depois não importa. É isso. E você acha que foi essa criatividade que te levou a ter a terceira melhor pizza do mundo? Foi contar uma boa história. Porque para contar uma boa história você precisa ter criatividade. Sim. Eu estava nos Estados Unidos e falei assim, eu preciso falar sobre o Brasil. Foi 2023, em Las Vegas, né? Em Las Vegas, na Pizza Expo. É o segundo maior concurso do mundo, só perde para o da Itália. Só para você ter uma ideia, em 40 anos de concurso, foi a primeira vez que um brasileiro conseguiu ficar em terceiro lugar. Sensacional. Né? Na Itália, nunca nenhum brasileiro chegou a ficar entre os 10 primeiros. Por quê? Só vence italiano. Lógico. Né? O juiz é caseiro. Não, mas é engraçado porque nos Estados Unidos, eles são muito livres, eles são de competição. Então lá não importa quem ganhou. Mas na Itália é um bairrismo, cara. Bom, o da Itália é mais importante? Eu falei, eu não sei hoje. Talvez sim, técnica sim. Em criatividade é o americano. Eu concorri, foram 1.000 concorrentes, né? E eu fiquei em terceiro, contando uma história sobre a nossa tradição. Porque eu fiz uma pizza que na base eu coloquei o molho de tomate com tomilho. Um tempero muito gostoso nosso. 100% nacional. Exato. Usei requeijão cremoso, que é uma coisa que só existia no Brasil até pouco tempo atrás, agora está indo para o mundo todo. Coloquei provolone. Coloquei 2 ingredientes ali que faziam a diferença. Primeiro, a linguiça cuiabana, que é maravilhosa, esmiuçada. Que isso, gente. E eu peguei o pepperoni nosso. Aí o cara fala, nossa, pepperoni? Sim, pepperoni é basicamente uma invenção brasileira. O pepperoni da Cerati é uma entidade, entendeu? E aí apelou e ganhou. Aí eu peguei e coloquei ele, em vez de colocar o pepperoni, a linguiça como todo mundo faz, fatiada, eu esmiucei. E o pepperoni tem em lâminas, em tiras, para mudar o visual, para dar um tempero. E finalizei, aí coloquei provolone para dar um pouco de defumado e coloquei de novo o tomilho em cima. Aí, mas a minha massa era um blend. Um blend com 5 farinhas diferentes. Era a sua massa. Era a minha massa. Não era qualquer porque estava massa. todo mundo lá. Todos os fornecedores de trigo estavam lá. E eu só uso material importado, então estava em casa. Peguei, bati minha massa lá no dia, usei. O pessoal, uma das pessoas falou, sua massa conta muito ponto. Nossa. Porque o juiz falou, nossa, que massa é essa? Ela tinha sabor, ela tinha consistência. E aí a gente foi lá e falou sobre linguiça cuiabana e ganhou. Os americanos piraram. Porém, a gente tem que lembrar que o americano tem um hábito muito parecido com nós. Nós gostamos de churrasco, eles gostam de churrasco. A gente gosta de linguiça embutidos, eles também. Então, por isso que eu falo, nosso mercado é muito parecido, só que o deles é muito mais poderoso. Muito mais aquecido. Muito mais aquecido. Exatamente. Foram quantos dias de competição lá? 3 dias de competição e é algo opressor. Pô, imagino. Literalmente opressor, porque assim, você tem uma arquibancada, calculo que cabe umas 2.000 pessoas assistindo, aí fica projetando você no telão, e aí é 4 competidores por vez, você tem 10 minutos para fazer 2 pizzas, e é power. Eu lembro que eu estava fazendo a pizza, e eu vi um cara vindo na minha direção. Falei, esse cara não está vindo falar comigo agora, que eu estou abrindo um loirão, assim, um senhor cavanhaque, olho azul e tal. Aí eu olho do lado dele, assim, escrito NBC. Falei, puta, vira uma câmera vindo. O cara vai querer me entrevistar. E eu fazendo a pizza e na hora o inglês vai para -10. Né? Com certeza.
Aí chegou o cara e conta aqui para os nossos telespectadores o que é que você está fazendo. Aí você falou, pizza. Eu falei, not now. O pior agora não do mundo. Pizza. Aí eu veio o juiz tentar falar comigo para falar que eu tinha que falar. Eu falei, não, estou fazendo a pizza aqui. Beleza. Olha só o que é competição nos Estados Unidos. Aí ele foi no cara do lado, eu acho que era um americano, o cara estava ali, tranquilo, abrindo a pizza, falando, contando o que estava fazendo e jogando a massa para cima. Uma hora o cara pegou a massa, jogou e fez rodar de um braço pro outro, pegou aqui, pôs e continuou. Você tá maluco. Eu olhei e falei assim, pô, eu não vou ganhar posição nenhuma nisso. Mas agora eu quero falar pro cara que tava fazendo malabares com a massa. Eu levei, tá? Então... Meu... O que valeu foi a criatividade. Que sensacional. Não, é bem isso. Você fica vendo uns concursos... Os caras fazem concurso pra tudo. Lá tem. Nossa, porque dentro desse concurso tinha 5 categorias. Tradicional... que é essa que você não pode mexer depois que tirou no forno, que eu tava. E, inclusive, ia jabuticaba nessa pizza. Mas aí o cara não deixou porque não era tradicional. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, semana que vem, a gente vai lançar a pizza de jabuticaba aqui. Aí tem a não tradicional, que você pode colocar coisas depois. Aí tem a pizza napolitana. Aí tem as pizzas impalas, que é quadrada. E tem a competição de abertura e acrobacia. Aí o cara não faz a pizza. Aí é os caras que ficam girando, passa embaixo da perna. O cara que bateu o recorde de abrir a pizza, de abertura de pizza, é um barato. Quanto tempo você abre? Cara, 4 segundos. O quê? 1, 2, 3, 4. Tava aberto em cima das mãos. Jura? Uhum. Mas fazendo malabares? Assim? Não, esse é só de abertura. Só de abertura. Aí tem esse, depois tem um que é uma pilha de massa enorme, quantas ele abre em tantos minutos. Aí tem um de malabares. Você tem uma ideia. E atrás de mim, nesse lugar que eu estava competindo, tinha qualquer forno que você quisesse. E isso é muito legal para falar, principalmente para vocês da Ramalhos. Porque é o seguinte, que forno você podia usar? O que você tem experiência. Então hoje eu falo para todo mundo, a boa pizza sai da mão do pizzaiolo. Exato. Você faz uma pizza napolitana hoje em qualquer forno, desde que seja um bom forno. Isso. E lá você escolhia. Tinha forno a lenha, forno a gás, forno de esteira, forno de lastro, tinha tudo. Então você chegava, se o pizzaiolo estava acostumado com forno igual aos seus, tinha um desse lá para ele fazer. A gente estava comentando sobre isso, né? Inclusive você tem vários fornos lá. Sim, fornos lá na sua pizzaria. E várias matrizes energéticas diferentes. E aí, apertou uma, liga o outro e a qualidade é a mesma, porque o que vai mudar ali é o seu sistema produtivo só, né? Você vai fazer uma adaptação ali, a temperatura de um para o outro. Mais ou menos isso. É um pouco complexo essa questão da massa, porque a gente usa altíssima hidratação e eu preciso de muita temperatura. Então, se o forno não conseguir trabalhar acima de 350 graus, talvez não dê certo. O mais importante é a temperatura. Legal. Gino, você já viajou o mundo? Você já teve seu próprio restaurante e ainda tem há mais de 20 anos? Você ensina mais de 1.000 pessoas? Você conhece negócios de todos os... como publicitário também? Não, já andou bastante. Conta para mim, qual que foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira? Tá. Até hoje, assim, que você fala, pô... Antes de falar do maior desafio, deixa eu só falar, você falou viajou o mundo inteiro. Qual a pizza que mais me surpreendeu no mundo? Pizza suíça. Suíça? Suíça. Eu ia chutar qualquer uma. Eu também. Eu ia falar, não imaginava. Lá, na Indonésia, mas da Suíça. Eu estava em Lugano, na Suíça, passeando. E aí, sempre meu passeio é gastronômico. E sempre em pizzaria. E aí eu caí de costa com o cenário de pizza na Suíça. É uma coisa de louco. Detalhe, eles estão muito na frente na questão de veganismo. Caramba! Então, a maior parte das pizzarias na Suíça são vegetarianas ou veganas. Eu entrei numa pizzaria, comi, me esbaldei, só na saída que eu olhei a placa eu estava numa pizzaria vegana. E eu não percebi, e eu sou ogro. Caramba! Então, só fica a dica aí, quem tiver oportunidade. Tem bastante tecnologia hoje, né? Nessas pizzas, esses preparos e tal, nas farinhas. Exato. Tem muita tecnologia isso hoje. É bem... Então, antes de ir para a pergunta do desafio, se liga nesse mercado. Tá? Nós precisamos nos preparar para isso. E é que você falou, tem muita tecnologia. Tem. Onde nós estávamos? Na Carina. Exato.
é uma padaria vegetariana. Não existe. É verdade, cara. Ela não é vegana, mas ela é vegetariana porque tem queijo. Isso. Mas não tem proteína animal. Não tem proteína animal. E é tudo maravilhoso. Exato. Você come, você nem tchum. Exato. Né? E foi o que aconteceu na Suíça. Agora, qual foi o maior desafio de todos? Isso que eu falo para vocês. Eu vou aproveitar que a gente está em época de eleição, daí falar, se entrar fulano isso, se entrar ciclano aquilo. Por quantos presidentes o Maverick já passou? Por 6. Pelo menos 6, por 6. Eu acho que foram 7 presidentes. Né? Nunca foi eles. O maior desafio é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. Esse é aí que você tem que se dedicar. Você que é gestor, é você que tem que estar fazendo a coisa certa. Você que tem que estar fazendo planilha. Você tem que estar fazendo isso. Minha empresa foi quase à falência. Por quê? Não tinha CRM, não tinha CRV, não tinha planilha de custo de produto. Se você não tiver isso, então qual foi o maior desafio? O maior desafio é administrar corretamente. Criatividade, meu irmão, é fácil. Ser criativo, hoje ainda mais com a internet, você procura. Quero ver você ser um bom gestor. É isso que vai fazer você ter sucesso e lucro. Ponto. Então, qual que é o conselho que eu deixo é, meu maior desafio foi gerir corretamente a empresa. Porque, sim, é um saco. Ponto. Sim. Ainda mais para quem é criativo, é um saco. É um saco plus. Exato. Né? Então, é isso. E em todas as palestras eu ando falando muito isso. Cuida da sua administração. Posso fazer aqui meia culpa? Até hoje eu não sou bom nisso, não. Porque eu sou muito criativo, eu sou louco para subir numa escada, pendurar um luminoso e criar uma pizza nova. A hora que eu olho e falo, nossa, as planilhas estão lá. Mas eu preciso voltar para elas. Foram as suas planilhas que fizeram você passar pela pandemia, né? Você estava falando que foi Sim. Você se reinventou na pandemia. Me reinventei. A pandemia foi a pior coisa que nós todos tivemos. Muito triste, muita tragédia, que a humanidade nunca mais passe por isso. Mas também foi uma grande escola. Entendeu? Todo mundo teve que se superar e começar a pensar melhor. Principalmente quem era de restaurante. Então, sim, foi na pandemia. Você fez história na pandemia entregando pizza de Harley Davidson. Foi. Como é que foi essa história aí? Porque deu televisão, o Gino ficou conhecido nacionalmente, ainda mais conhecido. Você sabe que eu estava em Curtarolo estudando, começou a pandemia, quase que eu não voltei da Itália. Caramba. Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava vendo o que estava acontecendo na Itália. A gente estava na Itália e estava morrendo gente, já estava tudo aquele... A gente veio embora, fechou todos os aeroportos, né? E aí eu falei para todo mundo, vai ser grave, vai ferrar. Tá, beleza. E aconteceu o que aconteceu. E aí eu não tinha delivery. Entendi. Né? E aí o que eu fazia? Fazia uma batelada de pizza, comprei uma caixa e saí entrega de moto. Que moto? Uma Road King. Eu tenho uma moto igual do Elvis. Uma Road King Special Edition da Harley Davidson, igualzinho que o Elvis tinha. Dele. E aí eu entreguei de Harley. E aí acabou virando a entrega mais demorada do mundo. Porque onde eu ia, todo mundo queria tirar foto. Ou deixa meu filho subir na moto. E aí virou isso, saiu até na Globo. Isso aí saiu até não é de casa. A gente já está quase se arrastando aqui, chegando no final. Acho que a gente tem história aqui para mais uns 2 podcasts. Assim, será um prazer. Quais são os seus planos daqui para frente? O que a gente pode esperar do Gino para os próximos períodos aqui? Você sabe que meus planos hoje, todo mundo pensa em expansão e eu penso em redução. Maverick hoje é uma casa grande. Hoje eu me vejo mais uma casa um pouco mais intimista, um pouco menor, para poder ter esse atendimento mais dedicado. Então, hoje é meu ponto de vista, menos é mais. Certo. Né? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é me dedicar ainda mais a palestras e a cursos, porque eu gosto muito disso. Eu fico muito feliz quando alguém me fala que eu mudei a vida dela, que eu levei oportunidade para ela. E volto naquilo que eu falei para você, né? Quem faz mudar a sociedade é nós, a sociedade civil. Nós fazemos o país mudar. Então, eu tenho certeza que, através da alimentação, eu consigo fazer cidades melhores. Entendeu? Então, esse é meu objetivo hoje. Qual que é a mensagem que o Gino deixa para o empreendedor do segmento de alimentação? O que você tem para dizer para esse pessoal no sentido de,
É assim que a banda toca. Qual que é a mensagem que você deixa para esse pessoal? Você fez um gesto aí que eu ia falar assim, ó, é difícil pra cacete. É difícil. É bem por aí, né? É bem difícil. É bem difícil. Não, é exatamente isso que eu ia falar. É muito difícil. E outra, gente, não tenha medo de errar. Tem uma síndrome de perfeição agora que é chata pra caramba. Uhum. Muitas vezes é seu terceiro restaurante que vai dar certo. Sim. E lembre-se daquilo que eu falei. Você tem que saber que hoje o nosso maior problema, não só do restaurante, chama-se mão de obra. Ela está muito flutuante. É muito complicado. Então, se você não tem a estrutura, o seu chefe de cozinha medalhado vai embora, você fica a ver navios. Então, é isso. É muito difícil. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de mudar. Porque muitas vezes você está num ponto ruim. Uhum. E aquilo está impedindo o seu crescimento. Pô, mas eu já gastei aqui. Tá bom, fica aí, você vai falir e ninguém vai comprar tudo que você comprou por 1/10 do preço. É mais fácil você gastar mais um pouco e mudar de ponto, ir para um lugar melhor e a coisa funcionar. Mas é isso. É difícil. É o segmento mais difícil que tem e o de maior concorrência. Qualificar o time também é bastante importante, né? Para você, se você perder o seu chefe medalhado, você tem um time lá que te ajuda, que te sustenta. Por isso que eu falo que você tem que saber, você tem que ser o seu professor interno. Cada pessoa que entra, e toda semana existe um funcionário novo entrando, é impressionante isso. Sim. Ele passa por um treinamento. Tudo que eu contei para vocês aqui da história, do nome disso, daquilo, eu falo para essa pessoa. E aí, muitas vezes, a pessoa perdeu a paciência do treinamento e ela para de fazer isso. Ah, nós vendemos pizza, atenda bem as pessoas. Se a pessoa não sabe por que aquilo surgiu, como que ela vai vender? Exato. Né? Então, hoje eu perco muito tempo. Perco tempo não, que essa palavra não é legal. Eu me dedico muito o tempo a treinar pessoas, porque isso é importante. E tem que ser treinado. E vira e mexe, eu tenho que chamar todo mundo junto e contar toda a história de novo. Porque não adianta nada você criar história e seu funcionário não contar. E tem uma coisa importante. Existe hoje um conflito geracional. Sim. As pessoas de hoje são diferentes das pessoas, são feitas de outra coisa das pessoas da nossa época. As referências são outras. A gente nasceu numa época analógica e aprendeu a ser digital, né? Uhum. Eles já nasceram na época digital. Então, eles têm muito mais informação que hoje. Que a gente tinha hoje do que a gente tinha antes. Uma vez até eu vi um cara dizendo o seguinte: uma criança de 7 anos hoje tem o mesmo nível de informação que Nero tinha quando botou fogo em Roma. Uhum. Talvez por isso ele tenha botado fogo em Roma, né? Exatamente. Mas os funcionários de hoje, eles vão atrás de um propósito, não é um trabalho. Uhum. E aí, quando você conta a sua história, você coloca ele dentro desse propósito, você começa a engajar esses funcionários muito mais, né? Do que normalmente. Para a gente caminhar para o final, eu tenho aqui um bate-bola. Uhum. Bora lá. Para pegar você de surpresa aqui. Não é um bate-massa? É um bate-massa. Vamos para um bate-massa. Beatles ou Rolling Stones? Rolling Stones. Led Zeppelin ou AC/DC? Na sequência? Na sequência? Começa com Led Zeppelin e termina com AC/DC, os dois. Muito bem. Elvis ou Chuck Berry? Elvis. Sabe o que eu ia falar? Não era o Chuck Berry, eu ia falar Johnny Cash. Johnny Cash, porra, sensacional. Johnny Cash. Gino, foi um prazer. Como é que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Gino. VINO, vai achar lá, _ oficial. Tá no YouTube, tá no Instagram, tá em tudo. Bom, gente, eu sou o Matheus Greco, esse foi mais um Massa Madre Talks. Eu espero que vocês tenham gostado. Gino, foi um prazer. Prazer. Até foi a próxima. Meu, irmão. Obrigado, Tem muita gente. coisa aí. Valeu, gente. Até mais.